Boa tarde, hoje é sábado, dia 22 de junho de 2019 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, focando nos acontecimentos. Eu abro falando dessa tragédia que aconteceu lá em Paris, Paris que foi alvo de muitos comentários, principalmente aqui no Brasil, aquele caso Neymar, mas volta aos noticiários policiais, porque um prédio incendiou, pessoas mortas, feridos, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e Paris volta às manchetes de uma forma pouco agradável. Então eles estão levantando o que foi que aconteceu. Outro detalhe também, saindo da Europa, indo para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos o presidente Donald Trump lança a sua campanha já presidencial para 2020. Ele já começou, já tem um slogan. O nosso convidado que está aqui hoje, o Evandro Migotti, cientista político, ele vai falar dessa campanha, do novo slogan, vai fazer alguns comentários importantes, né, sobre a questão a Irã, Estados Unidos, que ficou, essa semana esquentou aí a relação entre os dois países, mas a gente fala disso daqui a pouco. E a gente também, nós vamos focar sobre uma pesquisa que saiu, né, a nível mundial, e essa pesquisa fala o processo nasceu de novo. O que é isso? As pessoas que deixam o seu país de origem, isso logicamente inclui o Brasil, né? Todo um processo, né, de adaptação dessas pessoas que saem fora do país, no caso o brasileiro que deixa o Brasil, vai viver fora, as implicações que acontecem, o voltar, as feridas do retorno ao país de origem. Quer dizer, é uma pesquisa muito rica. E eu convidei para a gente falar sobre isso uma psicóloga muito bem conceituada nos Estados Unidos. Ela é jovem, mas tem assim uma clientela muito bacana de brasileiros, e ela vai fazer uma pesquisa, uma palestra na Universidade de Salem, que é We Belong, ou seja, We Belong, eu pertenço. É uma palestra muito, muito interessante, que logicamente ela está conectada a essa palestra mundial que fala da pessoa que deixa o país, né? Ou seja, o imigrante. Como é emigrar? Quais são as consequências? Não é simplesmente você sair para ganhar dinheiro, para fazer um curso, enfim, implica em uma série de fatores que podem ser prejudiciais na identidade, na adaptação, e sim, uma série de tópicos que a gente vai falar com a Débora, que você já vê. É a Débora Beldovics, ela está lá nos Estados Unidos, no estado de New Jersey, na cidade de Newark, a gente fala com ela, e a Débora que tem assim um contato com muitos brasileiros. Não é isso, Débora? Hoje você reservou esse tempo para falar com a gente e falar também sobre a sua palestra, não é isso? Bom dia, boa tarde, bom dia para você e boa tarde para nós aqui. Tudo bem, Débora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite e vamos falar disso sim. Coincidiu, né? Que quando você me trouxe esse tema, que eu possa falar aqui hoje, que eu, na segunda-feira de manhã, estarei em Massachusetts, na cidade de Salem, que é conhecida pela a cidade das bruxas, né? Mas é a cidade de Salem, lá em Massachusetts, e farei uma palestra para estudantes e professores da Universidade de Salem. E é justamente sobre We Belong, sobre o senso de pertencer, né, o senso e é uma universidade que está tendo muitos imigrantes se juntando ao campo universitário, então causa, né, aquela bagunça, justamente combinou muito com o que a gente falou da pesquisa, dessa bagunça mental, né, será que onde que eu pertenço? Mas sim, vou fazer essa palestra lá, vou tentar colocar, ela será em inglês, mas vai estar lá no meu Facebook, quem quiser ver. E agradeço sim, o tema é muito interessante de hoje. Com certeza. E o nosso segundo convidado, ele é presidente da Academia Nacional de Artes Plásticas, viajou o mundo, esteve na Europa, Estados Unidos, Edilson Barbosa, e o filho dele compôs uma música belíssima, que a gente vai falar sobre essa música, é o Rafael, e essa música já está entrando aí nas paradas americanas. Débora, a música é belíssima. Depois a gente vai dar um jeito se dá para mostrar, ou então a gente vai convidar o Rafael para vir aqui para ele falar sobre essa música muito bonita. Enfim, muitos acontecimentos, pesquisas. Mundo Afora está no ar. Você é o meu convidado. Vamos nessa?
A gente começando o programa Mundo Afora, mais uma edição, e apresentar os meus convidados que estão no estúdio. Ele é cientista político, estudou ciências políticas nos Estados Unidos, sempre está aqui com a gente, o Evandro Migotti. Evandro Migotti, boa tarde. Essa semana esquentou, hein? Estados Unidos e Irã, a coisa ficou complicada lá e, olha, pensei que ia ter um levante muito maior. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Walter. Boa tarde ao pessoal de casa. Um prazer estar aqui novamente. Realmente, essa semana, por muito pouco, os Estados Unidos não atacou diretamente o Irã e nos 49 do segundo tempo, Donald Trump decidiu reverter e está em maus lençóis com seus conselheiros que são mais ferrenhos, mais propícios à guerra. Também tem a situação com a China que complica e Donald Trump agora lança a sua campanha de reeleição. Então, muitas coisas aconteceram. E a coisa complicou quando o Irã interceptou, destruiu, né? Ele estava um drone, isso, fugiu a palavra, um drone militar que já estava, segundo o Irã, invadiu o espaço aéreo do Irã e foi logicamente a gota d'água falando, e a coisa esquentou. Eu fiquei muito preocupado acompanhando, mas foi amenizando a situação e tomou uns rumos mais de, vamos ver se pode haver algum diálogo nessa questão que é meio complexo. Mas o nosso segundo convidado, Viaja o Mundo, cidadão do mundo, Edilson Barbosa, que traz um panorama mais de artes, de beleza, de representatividade do nosso país. Edilson Barbosa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? E quem sabe a gente possa ter um tempinho aí no seu programa para estar mostrando esse novo clipe do Rafael que ele está lançando. Aliás, lançou essa semana, né? E já está fazendo sucesso aí no YouTube e no Spotify. A música, o nome da música? Chama Out of My Head. Gente, a música é belíssima. Eu ouvi a música, o Edilson me mandou ontem, eu ouvi falando, é aquela coisa que você ouve e o impacto é imediato. Tem algumas coisas que você vai ouvindo e vai assimilando, tem outras não, que o efeito é imediato, e essa música realmente tem um efeito imediato. Mas vamos lá com a Débora que está lá nos Estados Unidos. Ô Débora, voltando a falar com você, essa pesquisa que fala o processo nascer de novo, e ela aborda os seguintes temas: ser estrangeiro, os complexos, né? Medo da mudança, dificuldade de adaptação, ressentimento, família distante, desafio perante ao desconhecido, adaptação à nova tarefa profissional, porque muitas pessoas saem da sua profissão e se adaptam a uma nova profissão, recriar nova vida, aprender a lidar com a saudade, que é um dos tópicos mais fortes, sensação de desamparo, e construção que requer tempo, a reconstrução emocional, que requer tempo, trabalho e disposição física. Quer dizer, gente, não é tão simples sair do país. Muitas pessoas aproximam de mim e falam, olha, Walter, eu estou vendo meu passaporte, eu estou indo com minha esposa, com meu filho, eu sempre procuro alertar, olha, tudo bem, a rota de fuga é complexa, não é bem assim você deixar, tudo vai mudar, minha vida vai... Não, existem vários fatores e essa pesquisa aponta isso. Débora, qual a sua posição? Você que lida com imigrante todos os dias, a Débora tem o consultório dela, ela atende, ela dá um suporte emocional porque precisa. Quando você está fora de casa, é doença, é separação, gente, é uma série de fatores que são muito mais complexos do que possas imaginar. Débora, como é que você lida com essa pesquisa, a tua palestra, enfim, qual a sua opinião sobre tudo isso? Bem, eu acho que toda mudança traz medo. Mesmo mudar para alguma coisa boa nos traz o medo do desconhecido. O problema maior não é como se diz o nome da palestra, we belong, nós pertencemos. Não é o senso de você pertencer a algo novo. É como que você sente sobre isso. Você sente que você pertence ou você somente cabe em um lugar novo? Então, quando quando nós nascemos, existe todo um processo para a gente acostumar às novas etapas, aos novos ambientes. Nós somos bebezinhos, depois passamos pela infância, passamos a adolescência. Então, tudo isso requer tempo para que a gente acostume e entenda que eu pertenço aqui. Só que quando a gente sai de sopetão, vamos colocar assim, quando a gente pega a mochila e a gente, principalmente quando a gente está em fuga, quando a gente está correndo de algo,
a gente esquece de pensar o que realmente eu estou procurando. Eu estou com todas as informações que eu tenho para saber se eu vou encontrar aquilo que eu estou procurando no novo local, porque muitas vezes a gente quer simplesmente sair da bagunça. Vamos colocar que um país está em caos. Eu quero sair daquele país e a minha meta é só sair. Só que, tudo bem, você vai sair, mas para onde que você está indo? O que que você espera? Quais são as suas expectativas? Isso traz uma bagunça mental se você não tiver metas bem precisas, claras do que você espera. E o imigrante, se você não tem expectativas claras de que você vai passar por um processo em que você teve uma vida toda, agora você vai ter um tempo curtíssimo para voltar a se adaptar, você vai fazer com que as suas expectativas virem demandas. E esse é o problema. Você espera algo, mas aí vira uma demanda, que tudo vai ser daquele jeito. E isso você pode você pode cair em um grande não na sua vida, que vai te fazer entrar em outra fuga, que é a fuga para dentro de você, que se inicia um processo de depressão. Né? Agora, Débora, por exemplo, perante a sua palestra, né, que eu pertenço em português, como que você vai situar isso para professores que vão ter americanos, claro, americanos vão estar, para entender esse processo de adaptação no país, essa sensação de desamparo, porque, olha, quando eu vou para os Estados Unidos, eu vou, como repórter, fazer meu trabalho de jornalista, mas a gente tem essa sensação de desamparo. De repente, na área que você está, você sabe que você está ali, você está fazendo o seu trabalho, mas você está sobre a mira de olhares, o tempo todo você está sendo observado, né? É um Big Brother real. Então, você sabe que alguém está te observando. E cria-se, sim, uma sensação de desamparo. Como é que você vai colocar, que linha a tua pesquisa, a tua palestra vai pegar diante dessa universidade, que, como você colocou, vão ter professores, alunos, né? E vai ser em inglês. Então, a pessoa, se for um brasileiro recém-chegado, ele vai ter que, né, para se adaptar e entender a sua colocação perante aos americanos. Olha, primeiro a gente tem que se libertar dos preconceitos que a gente tem sobre qualquer situação, porque são preconceitos. Os conceitos nem sempre serão reais. Nós temos que libertar daquela ideia de que tudo será exatamente como está na nossa cabeça. Com o senso de pertencer, principalmente em um outro país, no caso eu vou falar de uma universidade, num lugar que você está indo, como se diz, com medo, com receio, serei acolhido? Será que eu vou achar as comidas que eu comi? Eu vou achar um médico que eu tenho uma doença, eu preciso daquele tratamento? Onde que vai ser o meu acolhimento? Isso traz um senso de ansiedade enorme. Agora, quando você começa a se colocar no lugar de eu pertenço, eu quero pertencer a este local, eu não vou viver em um com a mente em outro. Porque às vezes a gente vive assim, até mesmo no casamento, eu vivo com uma pessoa pensando em outra. Eu vivo numa casa, mas fico só na casa do vizinho. Eu moro num país, mas o meu pensamento está no meu país de origem. Quando você começa a entender que você vai, para a sua saúde mental, você tem que se entregar, surrender. Em inglês a palavra é surrender. Deixe eu entregar a essa nova experiência sem preconceitos ou expectativas daquilo que eu acho que vai ser. Aí você começa a ver que existem pessoas ali ao lado que estão na mesma situação que a sua. E você começa a fazer laços sem essa expectativa, sem esse preconceito. E você começa a pertencer a grupos, você começa a entrar e pertencer, e sentir que você pertence àquilo. Mas a palavra-chave é a entrega ao novo, para que você não acabe até desenvolvendo uma síndrome do pânico, uma síndrome, né, da ansiedade generalizada, porque você tem que tomar essa decisão. O que eu quero? Do que eu estou fugindo? Porque a malinha que você está trazendo com você, ela também é a mesma malinha psicológica. E você não vai fugir do seu psicológico ou dos seus problemas aqui. Exato. Né? Você vai levá-los com você. E se você não tem isso resolvido, eles vão seguir você para onde você for. Enfim, Evandro Migotti, como é que você vê essa situação? Depois eu quero uma opinião do Edilson. É difícil.
As pessoas acham que você vai conseguir apertar o botão de eject na sua vida, no seu país de origem e já chegar num lugar e num outro lugar onde você desconhece talvez até o idioma, você desconhece os costumes e rapidamente você vai se adaptar. Tudo isso passa por um processo e tem que ser muito bem pensado. Eu acho que a Débora colocou muito bem, você tem que ter metas, mas você não pode deixar essas metas se tornarem demandas. E você também tem que ter um certo jogo de cintura. Se você acha que você vai sair, por exemplo, do sul de Minas e vai aterrissar em Westchester ou na cidade de Nova York e você vai encontrar em qualquer lugar arroz com feijão para almoçar, está na hora de rever alguns conceitos. E parece que arroz e feijão é uma coisa simples, não preciso dele todo dia. Mas será? Isso está tão enraizado na nossa cultura que existe um processo de adaptação. Esse processo de adaptação tem que ser muito bem acompanhado. O primeiro processo é o desapego de realidade, de situação. Edilson Barbosa, como que você vê essa questão? Eu acredito que existe um problema primeiro de choque cultural, né? A pessoa que sai de uma realidade vai para outra, mesmo que não seja outro país, né? E a gente está tratando aqui de pessoas que vão para outros países, a tendência é ela idealizar como sendo o máximo, sendo o melhor aquilo que ela tinha e agora rejeitar e criticar tudo aquilo que ela vê de novo e de diferente, mesmo que seja bom. E isso acontece na experiência do choque cultural. A outra coisa é que se a pessoa estabelece um alvo, ela tem que também colocar as suas etapas que ela precisa, colocar as suas metas para atingir aquele alvo, né? Eu tive a experiência, de forma bem prática, posso dizer isso, conheci um brasileiro num avião indo para Paris. E depois, quando eu estava lá perto da Torre Eiffel, encontrei com ele. Falei assim, olha, você está por aqui? Aí ele contou para mim, falou, olha, o meu sonho é fazer parte da Legião Francesa, né? Aquela famosa Legião Francesa do Exército Francês. E aí eu perguntei para ele, você fala francês? Ele falou, não. E parece que ele tinha caído assim de paraquedas lá na França, sem saber nada, sem saber rumo, sem ter preparo. Então a gente pensa, né? A pessoa também, para conseguir um êxito, ela precisa ter o preparo. Às vezes tem alguém querendo ir para os Estados Unidos, mas não sabe falar inglês, não sabe se comunicar. Já vai ser uma barreira, né? Então é uma série de coisas, seja depressão, sejam problemas psicológicos, seja o preparo em si, né? Tudo isso deve ser levado em conta quando alguém vai mudar de um país para o outro. A gente alerta pelo seguinte, porque infelizmente isso é fato, não é um terrorismo psicológico que eu coloco para você, mas muitos casais se separaram, saíram do Brasil, tinham uma união estável no Brasil, quando chegaram em outro país, a esposa não adaptou e o esposo não queria voltar, sabe aquela coisa? Houve aquela ruptura no relacionamento, a esposa voltou, o marido ficou, quer dizer, foi um processo de uma nova vida que ruiu, ou seja, destruiu, implodiu. E isso não é bacana. Então, acho assim que essa coisa, eu vou pegar meu passaporte e eu vou embora, tem que ser uma questão muito bem pensada, tem que ser muito analisada. Analisar o país onde você está, não é chegar e saber o que eu vou fazer. Errou. Já começou errando. Porque aquela questão de você chegar... O que eu vou fazer já é o primeiro passo errado de uma situação de mudanças. Então, acho que tem que ter muito cuidado. Então, a gente coloca, eu trouxe essa pesquisa, trago essas informações, porque muitas pessoas têm me procurado, me telefonado, vocês não têm ideia das pessoas que me procuram, e eu sei que essa procura é na rota de fuga. Eu estou indo, eu preciso ir, eu preciso sair. Quando ficar, às vezes, é muito mais benéfico. É muito mais pé no chão. Então a gente tem que ter cuidado nas decisões. Isso, gente, isso é primordial numa situação de opção. Eu vou, fico, enfim. O livre-arbítrio é um direito de todo mundo, mas o se preparar também é uma questão de todo mundo também. Não é simplesmente eu vou embora e está tudo certo. Débora, a Débora está lá, a Débora é psicóloga. A Débora é uma pessoa que dá muito apoio aos brasileiros. Débora, então você vai estar nessa palestra na segunda-feira, né? Então, olha, a gente deseja sucesso para você que você tem aí. Você conquistou respeitabilidade aí no país. Eu sempre falo, os profissionais que falam nesse programa, seja psicólogos, sejam o professor Nasso lá de Orlando, enfim, são pessoas que têm uma história.
uma história e que possa trazer para você informações que vão agregar conhecimentos e vão, assim, sabe, dar um embasamento naquilo que você deseja, opina, enfim. Isso é muito importante. A Débora tem dado esse suporte emocional que, gente, é de extrema importância, porque tem pessoas que saem do país e se adaptam rápidas. Tem outros que ficam patinando e demora até se estabelecer uma questão em que você não pode vacilar jamais. Errar fora do país é abominável, traz muitas consequências desagradáveis. Mas, Débora, eu desejo que você tenha uma ótima palestra. Eu acho que essa pesquisa, o processo Nascer de Novo, ela é muito importante. Eu vou trazer mais detalhes dessa pesquisa para mostrar para você, para as pessoas acompanharem o que é imigrar, o que é o processo de deixar o país, que é fundamental, principalmente naquela busca da rota de fuga. Esse é um momento perigoso, um momento que tem que ser muito bem questionado, equilibrado, para não ter insucesso lá fora. Débora, mas é aí, sucesso para você, viu? Muito obrigada. Vamos lembrar, as piores decisões que tomamos elas em momentos de pânico, em momentos que estamos fugindo ou sob imensa pressão. Então, calma, pense antes de tomar a decisão, né? Muito obrigada a todos, gente. Tenham uma ótima tarde, todos vocês. Obrigado, sucesso aí na sua palestra. Então, a psicóloga, a Débora, que vai estar palestrando na Universidade de Salem, né, que é conhecida como a Cidade das Bruxas, uma cidade famosíssima lá em Massachusetts. E daqui a pouco a gente vai para Massachusetts, onde está o jornalista lá, Eduardo Oliveira. Obrigado, Débora. Esse é o programa Mundo Afora, mas olha, gente, não é fácil, mas meu amigo Evandro Migotti, quer dizer que o Donald Trump já lançou a campanha para 2020, a campanha presidencial. Exatamente. Donald Trump lança sua campanha com o slogan Keep America Great, que é manter os Estados Unidos ótimo ou grandes, dependendo da tradução. E é um slogan um pouco relacionado à campanha que levou ele para a Casa Branca, que é vamos tornar os Estados Unidos grandes ou ótimos novamente. E ele lança essa campanha em uma situação onde ele praticamente é o único republicano que busca nomeação. Isso é muito tradicional nos Estados Unidos, do incumbente não ter oposição, então ele com certeza irá caminhar para ser o nomeado do Partido Republicano. E por um outro lado, salvo engano, existem 18 candidatos do Partido Democrata que estão pleiteando, estão passando pelas primárias, já lançaram as suas pré-campanhas. E agora é a hora onde a gente vai ver se essa onda de extrema-direita, essa onda reacionária, ela consegue manter-se forte ou se ela já vai perdendo força. Lembrando, especialmente, que no caso dos Estados Unidos, o incumbente tem muita força. A última vez que um presidente americano não conseguiu se reeleger foi Bush pai, em 92. Contra Bill Clinton, por uma série de questões, mas se a gente procurar antes disso, o último também foi Jimmy Carter, que perdeu para Ronald Reagan. Então, em ambos esses casos, nós temos um exemplo de um democrata que perdeu para um republicano e de um republicano que perdeu para um democrata, deixando-nos com a sensação de que é possível, mas eu particularmente acho improvável, porque a força da incumbência, a força da máquina pública e, por um outro lado, não existe uma coesão dentro do Partido Democrata, isso tudo deve favorecer Donald Trump. E Donald Trump não parou de fazer campanha desde que conquistou a Casa Branca pela primeira vez há 2 anos atrás. Pois exatamente, continua. E aí, o que acontece é que Donald Trump vai fazer o que ele mais gosta de fazer: polarizar as pessoas, manipular os fatos, distorcer a realidade, inventar uma outra realidade. Se você tem uma ideia, essa semana o Donald Trump pegou e falou que era um feito dele, uma lei que foi assinada durante a presidência do Barack Obama. Então, ele não tem menor respeito pela verdade, ele vai manipular ou alternar os fatos para conseguir o fim, que é a reeleição. Pois é, a gente falando do Donald Trump, nós vamos agora para Boston, onde está o jornalista Eduardo Oliveira, que lá, o Eduardo tem informações importantes, parece que algumas cidades estão sob a mira sobre a ordem do Trump, para buscar indocumentados.
Eduardo Oliveira, você que já está no nosso vídeo, você está em que ponto aí de Boston? Boa tarde, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, amigos da TV Poços. Eu estou nesse momento aqui em Medford, Massachusetts. Hoje aqui é o primeiro sábado do verão, né, norte-americano. E é verdade, Walter, a semana começou na segunda-feira com o Donald Trump falando no Twitter que iria, na verdade, deportar milhões de imigrantes a partir da próxima semana. E aí saiu a informação na rede TV CNN que essas prisões e deportações começariam a partir de amanhã em 10 cidades americanas. Os alvos seriam pessoas que entraram nos Estados Unidos e esgotaram os seus recursos diante da lei para poder se defender ou defender a permanência nos Estados Unidos. Entre essas 10 cidades não estão nenhuma cidade da Nova Inglaterra, a região onde eu estou, que é no Nordeste americano, incluindo Boston, que também não está. Donald Trump deu uma declaração hoje, pela manhã, saindo do Camp David, que ele estaria fazendo batidas, ou melhor, o seu governo estaria fazendo batidas nas regiões conhecidas como cidades santuários, entre elas Nova York e São Francisco, na Califórnia. Isso deixou a comunidade um pouco assustada aqui, porque o outro alvo dessas batidas seriam pessoas que já têm carta de deportação. E na nossa comunidade de Boston, que é a maior comunidade brasileira dos Estados Unidos, muita gente ainda tem carta de deportação, Walter. É complicado, porque é como o Evandro Migotti colocou, o Trump sempre surpreendendo, inclusive em Orlando, na Flórida, né? Enfim, a polícia já está sendo treinada para agir como agente de imigração. Já começam as batidas em ônibus, começam batidas em aviões, né? A gente falou, o programa falou isso há um ano atrás, né? Na época eu até fiz essa colocação, causou um certo furor aí, as pessoas me ligando, mas isso é verdade? Quer dizer, está acontecendo agora. Então a gente antecipou uma coisa e não foi um terrorismo psicológico, foi um alerta, ou seja, prepara porque vem bomba por aí. Então, quer dizer, o Donald Trump é sempre uma surpresa. E a gente estava até falando sobre isso aqui, Eduardo, ele já lançou a campanha para 2020, né? A campanha presidencial, já começou a corrida presidencial aí do Trump, não é verdade? É verdade. Começou na noite de terça-feira, inclusive o tweet que eu acabei de citar veio na noite anterior e os comentaristas políticos aqui nos Estados Unidos falavam que ele lançou o tweet na noite de segunda-feira, que é para motivar as bases a ir ao evento que aconteceu em Orlando, na Flórida. Muito se fala aqui na política americana que toda vez que aperta o calo do Donald Trump em algum assunto, ele desconta na imigração, o tema que realmente movimenta as bases dele, que, segundo pesquisas, essa base não teria crescido, mas ela se manteve sólida ao lado dele. Então, a gente está acompanhando aqui porque nessa semana, a partir de quarta-feira, vai haver o primeiro debate entre os democratas. São, ao todo, agora, 24 democratas, sendo que 20 vão participar dos debates, 10 na quarta-feira, 10 na quinta-feira, também no bonito estado da Flórida. Os nomes para se prestar atenção são Joe Biden, o ex-vice-presidente, Bernie Sanders, senador por Vermont, e também a candidata senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Ok. Eu vou pedir para você ficar aí, o Evandro tem uma pergunta. Eu vou só chamar o nosso intervalo comercial, a gente já volta. E então, daqui a pouco a gente volta com o Eduardo Oliveira e a gente falando sobre essa questão do Trump. E sei também que lá em Massachusetts vai ter uma inauguração importante lá, que o Eduardo vai falar, também conversando com o Edilson Barbosa. A gente volta, segura aí, que é rápido. Nosso intervalo a gente já volta. Até já.
E continuando aqui o programa Mundo Afora, nós estamos com o Eduardo Oliveira, ele está lá no estado de Massachusetts, e a gente está falando a respeito do Donald Trump, que sempre é a bola da vez, sempre com surpresas. Mas o Eduardo, o Evandro Migotti aqui no estúdio tem uma colocação. Pois não, Evandro? Eduardo, você falou muito bem que a base de Donald Trump mantém-se sólida. Só acho importante a gente levar para o telespectador em casa que a base que elegeu Donald Trump não representa a maioria do eleitorado americano. Ela representa a maioria do colégio eleitoral americano. Então, Donald Trump, apesar de ter perdido o voto popular para Hillary Clinton na época, ele conseguiu se eleger justamente porque os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, tem um colégio eleitoral, onde pesos são diferentes em estados com maiores populações e estados com menores populações. Existe toda uma matemática, é quase como 50 eleições simultâneas ao invés de uma eleição simultânea. Então, não é porque Donald Trump tem uma base sólida que a base representa a maioria do público americano. Pelo contrário, ela não é a maioria. O Eduardo... É verdade. Para entender o colégio eleitoral, são 538 votos, sendo que cada estado tem mais peso ou menos peso de acordo com o tamanho da população. Por exemplo, Califórnia tem quase 80 delegados, New Hampshire tem 4, né? Califórnia tem mais de 30 milhões de pessoas, New Hampshire tem pouco mais de 1 milhão. Essa fórmula é antiga, alguns democratas já falam em mudar isso, mas existe uma resistência muito grande, até porque para mudar, precisa mudar na Constituição, precisa passar com maioria de 3/4 em todos os estados. Então é improvável que mude, e o nosso amigo lembrou bem que Donald Trump não ganhou o voto popular, mas aqui o que ganha não é o voto popular. E se mudasse para o voto popular, em vez de fazer campanha em 5, 6, 10 estados, eles teriam que fazer campanha em 50 estados. Então tem um argumento aí econômico também, por exemplo, estados como New Hampshire não querem que mude essa fórmula, porque New Hampshire, por ser o primeiro estado da votação, é o estado que mais recebe dinheiro das campanhas, as visitas logo no começo, porque quem ganha a primeira eleição primária já sai na frente e já derruba os seus oponentes nos estados. Pois é, e a gente está sabendo também que amanhã vai ter hoje uma inauguração aí, né, Eduardo? Amanhã. O que seria exatamente? A inauguração amanhã é do primeiro hotel cassino na região da Grande Boston, o único. O Walter, depois de 3 anos de obras, um investimento de 2,6 bilhões de dólares, o hotel Encore Boston Harbor vai ser inaugurado amanhã às 10 horas da manhã. Há que se diga para os nossos telespectadores que esse hotel vai ficar na segunda cidade que mais tem brasileiro em Massachusetts. A primeira é Framingham, que você visitou, e a segunda é Everett. O hotel vai ficar em Everett. Já há até uma resistência dos prefeitos à volta, os prefeitos de outras cidades, dizendo que o trânsito vai ficar uma loucura. Você tem uma ideia, Walter? O hotel deve receber só amanhã 50 mil pessoas. Nossa. É um hotel de 5 estrelas. O quarto mais barato para ficar no hotel hoje tem a diária de $800. Nossa. Veja isso em real, mais de 3 mil reais. E tem mais de 2 mil opções de jogos, 15 restaurantes. Para estacionar de 1 a 6 horas vai custar $22, ou seja, eles estão querendo recuperar esse investimento de 2,6 bilhões, e aí há uma divisão na comunidade entre os evangélicos falando contra qualquer tipo de jogatina e os brasileiros que não são de nenhuma fé falando que vão gastar o dinheiro no hotel. Eu vou visitar o hotel amanhã, vou dormir até na cidade de Everett hoje, para poder visitar o Hotel Cassino. É o maior empreendimento da história de Boston e está sendo inaugurado depois de muitos escândalos em que o dono Steve Wynn é acusado de abuso sexual de funcionárias e por isso o hotel deixou de chamar Wynn para chamar Encore. É uma grande oportunidade de ver um pouco de Las Vegas aqui na região de Boston. O interessante é que tem brasileiros que vão nesses cassinos. Então, já começa assim, eu vou só colocar $50 naquelas maquininhas que não param, depois já vai para 100, 150 e tem que alguém que fala, ops, vamos parar, porque senão o negócio vai embora, porque realmente é uma sedução, porque são máquinas assim, de uma tecnologia fantástica, né? Imagina então esse novo cassino aí, deve ser uma coisa... Ô Eduardo, você podia pegar algumas imagens e mostrar para a gente depois, né?
Eu vou pegar amanhã. Ô, Walter, imagina se eu e você se fôssemos sócios de um empreendimento e nós investimos 2,6 bilhões de dólares, hipoteticamente. A gente vai querer ganhar esse dinheiro de volta rápido. Então, pelo menos nos primeiros dias, eu não espero ver grandes ganhadores. E olha, com certeza, e nesse cassino você encontra muitas estrelas de Hollywood, muitos jogadores compulsivos que compram carrinhos enormes com aquelas fichas, né? Então vê um carrinho cheio de fichas. Você fala, o que é isso? Parece aquelas malas de aeroportos, mas são fichas. Ele joga o dia inteiro, é uma maldição mesmo. E a pessoa joga. Ô, Edilson, já foi nos cassinos? Olha, eu vou te dizer certeza. o seguinte, que eu nunca fui em cassino porque eu sou evangélico, sou contra jogo e acho que tem 3 coisas negativas, por mais bonito e interessante que seja, né? Que caminham juntas: o jogo, a bebida com as drogas e a prostituição. Então são 3 coisas que caminham juntas e não tem como dizer que o crime organizado não se beneficia, que o caminho das drogas também não, que a bebida que destrói lares e famílias também está ali envolvida. Não adianta. É um grande prejuízo para a sociedade. Tem o lado positivo, que muita gente acha, né? O empreendimento imobiliário e tudo mais. E até falando de Trump, né? Ele, que é uma pessoa controversa, tem aspectos positivos e aspectos negativos, que inclusive o público conservador apoia muito ele nos Estados Unidos, né? A gente vê que ele também foi um investidor em grandes cassinos, né? Ele fez grandes cassinos em Las Vegas e ele também ganha muito dinheiro com essa área. Isso. Evandro, você já foi nos cassinos nos Estados Unidos? Como é? Não é a minha praia. Teve uma vez que nós fomos com alguns amigos e não foi uma experiência muito satisfatória. Eu respeito a opinião da comunidade evangélica, é claro, toda a comunidade religiosa merece ser respeitada a opinião. O que me preocupa é o impacto socioeconômico no geral. Se a gente olha, e agora, nessa cidade em Massachusetts, nós vamos ter um perfeito lugar para um laboratório para o pessoal de humanas que gosta de observar. Se a gente observa que nos Estados Unidos especificamente, mas não somente, as áreas onde os cassinos existem, Las Vegas, Atlantic City, por aí vai. O que acaba acontecendo é que o dinheiro movimenta muito dentro do ambiente do cassino e as áreas periféricas a esses cassinos, elas se tornam áreas de muita pobreza. Então, se a gente olhar em Las Vegas, normalmente as televisões mostram só aquela rua principal, linda, cheia de luzes, mas se você dá um zoom para fora e você vê as áreas periféricas, tem muita pobreza. Atlantic City também. Inclusive, quando perdeu o posto de capital dos jogos para Las Vegas. Então agora em Boston, com esse empreendimento bilionário, nós vamos ter uma ótima oportunidade de olhar nos próximos 5, 10 anos qual vai ser o impacto. E aí o impacto para a comunidade brasileira vai ser grande, porque tem muito brasileiro que mora lá por perto. Então é uma situação a se observar. É claro, pode ser exatamente contra, pode ser que traga dinheiro e esse dinheiro consiga permear as outras áreas da comunidade, mas se a gente procura situações onde já existem cassinos, o impacto socioeconômico na população como um todo é preocupante. O Eduardo Oliveira está lá, o Eduardo Oliveira é jornalista. Eduardo, fala dos seus programas aí que são um sucesso aí em Boston, né, em toda a região, e como é que estão os seus programas, os temas, já tem temas aí, com certeza você vai falar sobre o cassino na próxima edição. Como é que tá os programas? Beleza, deixa eu fazer um comentário para cada um dos nossos amigos que estão no estúdio, e são comentários interessantes, inclusive, que eles tocaram num ponto muito bom. Primeiro, você falou, Walter, da questão do valor gasto. É curioso ver que a comunidade imigrante que mais gasta em cassino é a comunidade asiática, que agora não vai precisar sair de Massachusetts para jogar. Eles iam para Rhode Island, Connecticut, agora esse dinheiro vai ficar aqui, mas já existe muito problema de vício entre os chineses aqui na nossa região. Outro ponto que foi tocado sobre os evangélicos, é preciso que haja uma reação, sim, porque as unanimidades geralmente são burras, ou seja, é preciso haver algum argumento contra para a gente pesar os dois lados. E sobre o álcool que foi citado, vai vender álcool nesse cassino até as 4 horas da manhã para quem esteja jogando. O nosso amigo, por último, citou a questão do dinheiro indo ou não para a comunidade.
Eu já conversei com donos de restaurantes brasileiros aqui que estão com medo, achando que o seu empreendimento, o seu restaurante vai falir por causa dos 15 restaurantes que vão fazer parte do complexo do cassino. Ou seja, existe realmente preocupação para todo mundo. Falando sobre meus programas, eu trabalho na maior rede de rádio brasileira aqui, que é a Rede ABR, são 4 rádios numa rede só, e eu faço na maior rádio, que é a 650M, 2 programas. Central da Manhã, às 8 horas da manhã, e a Hora da Notícia, às 1 hora da tarde. Os 2 programas são de segunda a sexta e são de talk show. Não venha pedir música, que aqui a gente fala de informação e notícia. E realmente eu fui na emissora que o Eduardo trabalha, e o programa dele é informação de ponta a ponta, que eu acho importante, porque são assuntos de interesse para a comunidade, fala-se aquilo que é preciso, porque a informação é um ganho muito importante, traz à luz questões que estão na obscuridade, que precisam ser discutidas, e o Eduardo ele traz isso, discute. Eu participei do programa dele, fui entrevistado, foi muito bom conhecer o pessoal da emissora, os profissionais imbuídos nessa missão de esclarecer o brasileiro, que é aquilo que eu falo, não é só ir para o país para ganhar dinheiro, você tem que se adaptar à cultura, saber o que está acontecendo, né? São outros valores, é uma série de fatores extremamente importantes. O Eduardo faz esse papel que eu acho extremamente importante, e é diário o programa dele, o pessoal está lá, sintonizando, e é um profissional que ganhou respeito na comunidade brasileira. Isso é muito importante. Eduardo, eu acho que as suas participações são sempre muito interessantes, trazem assim à luz informações, pessoas querem saber o que está acontecendo, principalmente Boston, aí Massachusetts, que é uma das áreas que mais tem, uma das comunidades brasileiras mais fortes aí nos Estados Unidos, né? Tem também na Flórida, mas é muito importante. Então, parabéns aí pelo seu trabalho e obrigado pela participação aqui. É sempre muito interessante, viu, Eduardo? Diga aí. Obrigado você pelo espaço aberto, parabéns aí também pelo alto nível dos contribuidores que você tem no estúdio. Obrigado aí, eu vou aproveitar meu verão agora, Walter. Com certeza, aproveite, que aqui hoje nós estamos num sábado de frio, diferente, então você aí está no ganho. Com certeza aí é verão, sol, e tem que aproveitar o tempo mesmo. Obrigado, viu, Eduardo? Um abraço, boa tarde a todos. Grande abraço. Pois é, Eduardo Oliveira participou com a gente, nós vamos chamar nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais com o Evandro Migodi, com o Edilson Barbosa e com você, trazendo os acontecimentos aí mundo afora. A gente volta já já. Pois é, o programa Mundo Afora, a gente falando dos comentários, nós tivemos o Eduardo Oliveira aqui falando lá de Boston, e eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, Renata e Irene, são mulheres especiais que há mais de 40 anos vestem Poços de Caldas, veste esse apresentador, e para os eventos mais importantes, seja casamentos, eventos corporativos, enfim, o Toque de Classe sempre marcando a sua presença. E lembrando que o Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87. O telefone aparece aí, 3721-1027. Então, um abraço aí a Neuza, a Renata, a Irene, o pessoal do Toque de Classe. Eu gostaria também de falar do meu blog, walteralvarenga.com, que a gente está caminhando para 1 milhão de acessos. Está aí o blog foi repaginado, e a gente traz aí o que aconteceu em Paris, essa manhã, que deixa 3 mortos e 27 feridos. Também tem um vídeo que mostra do brasileiro que salvou o motorista americano, que ele caiu num pântano com o carro, ele estava à morte, ele pulou,
um rio de jacarés, cobras, enfim. E ele fez aí todo o salvamento, então tem várias informações sobre os imigrantes, então acesse aí, walteralvarenga.com, você vai ter todas as informações, o blog ele tem tradução em vários outros idiomas para você acompanhar, porque a gente sabe que tem pessoas americanas que acessam o nosso site e em outros países também, então você pode acessar e ter todas essas informações a respeito. Bom, conversando aqui com os nossos convidados, Edilson Barbosa. Eu sei que você sempre representa o Brasil, levando, né, as suas telas, as artes plásticas, você que é presidente da Academia Nacional de Artes Plásticas. Qual é o próximo país? O que você tem aí em mente? E, logicamente, você está comemorando que a música do Rafael, que é seu filho, que entrou aí no embate aí muito importante nos Estados Unidos, não é isso? Uhum. Bom, com relação à sua primeira pergunta, no momento que a gente tem vivido politicamente no Brasil, o mercado de dólar tem oscilado bastante. E isso tem pesado para que a gente dê um tempo nos nossos projetos, que a gente tem vários convites todos os anos para exposições fora, né, de que acontecem as grandes feiras de arte na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas a gente está esperando e a gente torce para que o Brasil possa se fortalecer e sua moeda também. Com relação ao Rafael, ele lançou essa semana uma nova música dele que está tendo bastante repercussão. Se você quiser pesquisar no YouTube, PYNNO, que é o pseudônimo dele, Pino, e a música é Out of My Head, né? Out of My Head. E eu vi a música é belíssima. É uma música bonita, linda, o clipe linda, muito bonito. Linda, a música é linda. Também foi gravado parte aqui em Poços de Caldas e parte nos Estados Unidos. A cantora é uma cantora americana e ele também faz a segunda voz. E é uma música dele que tem tudo para fazer sucesso, a gente espera. Rafael, parabéns, viu, Rafael? E falando de alegria, ele é sempre alegre. Ele vem nesse programa, as pessoas adoram a participação dele. E as pessoas me falam na rua, restaurante, gente, eu adoro o Léo é muito bacana. E o Léo que conquista Minas Gerais com a sua alegria, o youtuber. Léo, onde é que você está, meu amigo? Tudo bem? Diz aí. Walter, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui no seu programa do Mundo Afora. Antes de mais nada, eu queria deixar um abraço a todos aí no seu estúdio, ao Edilson, ao Rafael, parabéns pela música, Evandro, doutora Débora, que está nos Estados Unidos, realmente falando sobre essa parte migratória. Hoje eu estou aqui numa estação de trem em Salt Lake City, na comemoração de 150 anos, aonde a Transcontinental Railroad, que liga o lado leste ao oeste do país, aqui em Utah se encontraram há 150 anos atrás com a construção de muitos imigrantes. E eu queria deixar aqui um fato muito, muito legal a respeito toda esta construção da Railroad, que veio do Central Pacific, do lado da Califórnia, e a Union Pacific, que veio do lado de Nova York. Muitos imigrantes chineses, japoneses, irlandeses e o mundo todo dos imigrantes que vieram realmente trabalhar para que beneficiar os Estados Unidos com a linha de trem que passa por todo o país aqui. Mas, com relação a essa parte migratória, eu realmente concordo com a preparação dos imigrantes para que saiam dos países deles e vão para os outros lugares com a idealização e a vontade de querer trocar de vida, de querer mudar, de como ser diferente. Realmente a preparação de sair do país e ir para o outro país é muito, muito importante, Walter. O Léo Piottini, ele é um youtuber, tem os vídeos dele em inglês, uma pessoa alegre, bacana, muito querida. Léo, você vai pegar o trem ou você vai ficar de fora? Vai no trem ou não vai no trem? Então, nesta quarta-feira eu vou estar pegando o trem aqui de Salt Lake City, que foi o encontro das duas estações de trem, que foi aqui no Promontory Point, e eu vou estar indo para Califórnia fazer um vídeo para lá. Ô Léo, só para se informar, as pessoas me perguntam de onde é o Léo no Brasil. Ele apresenta, mas você não fala de onde ele é. Então, Léo, as pessoas te adoram aqui. Então, vamos falar aqui, de onde você é no Brasil, Léo? Legal. Em 2002 eu saí de São Paulo, eu fiz a faculdade de jornalismo, eu trabalhei em algumas televisões e rádios aí do país.
e eu vim para os Estados Unidos em 2002, mas eu sou de São Paulo, mas basicamente de uma cidade que se chama Santo André, que eu queria deixar a todos aí do ABC Paulista um grande abraço. E eu sempre que eu tenho a oportunidade de estar voltando para casa, eu sou muito, muito bem recepcionado. Muito obrigado a todos aí do ABC Paulista, Walter. Eu estou sabendo que a semana que vem você está na Califórnia, não é isso? Correto. Eu vou estar saindo daqui na quarta-feira, vou pegar o trem e eu estou indo para a Califórnia, que é uma viagem mais ou menos de umas 14 horas. Legal, e você vai mostrar para a gente semana que vem a Califórnia. Faço questão, hein? Tá? Eu vou estar por lá. Mas eu só queria deixar um ponto aqui, Walter, muito rápido, usar o seu programa para essa parte de imigração. Eu queria realmente mesmo que todos os imigrantes que saem do país, antigamente, que teve o problema, esse país, todo mundo quer vir para cá pela moeda, pelo dólar, pela vontade da independência e da segurança que o país realmente oferece a todos. Mas sempre lembre a todos que estão aí no Brasil e todos que estão no mundo, no seu programa, Walter, pelo mundo afora, realmente imigrar para outro país, a preparação mental e a preparação espiritual é muito importante para ir para os outros lugares e saber que realmente não é fácil. E realmente eu queria deixar a todas as pessoas que me ajudaram nesse país como imigrante, desde o momento que eu cheguei até aqui e desde até hoje, que me ajudam e que eu continuo ajudando a todos com prazer. É muito ruim mesmo, eu tenho vários amigos, principalmente venezuelanos, guatemaltecos, que saíram nessa caminhada, alguns que chegaram aqui no país agora e realmente tem aquela idealização que os Estados Unidos é um dos melhores lugares do mundo para vir. Sim, realmente é um país excelente, a moeda é muito forte, a segurança aqui é bem diferente do que acontece, mas a preparação de saída para vir para cá, realmente eu gostaria de deixar a imigrantes do mundo todo. Preparar é muito importante, porque chegar num país diferente, onde que a cultura, a comida, o clima é totalmente diferente, é importante a preparação, Walter. Com certeza. Léo Piottini, eu te agradeço da tua participação. Então, na semana que vem, a gente vai ver a Califórnia através da tua ótica, da tua sensibilidade. Então, a gente conta com você, ok? Grande abraço. Legal, Walter, muito obrigado. Mais uma vez, só queria deixar um tchau a todos aí no estúdio, a todos no Brasil e principalmente também a quem está me patrocinando agora, que se chama Fluent Words, que é um app aqui dos Estados Unidos de realidade virtual. Fluent Words, muitíssimo obrigado pela confiança que tem em mim hoje a realizar todos os meus sonhos como jornalista. Walter e a todos do Brasil, um prazer mais uma vez. Um abraço, Léo. Essa é a alegria do Léo, que conquista as pessoas, que adoram o Léo, essa alegria dele. E a gente mostra aqui o Léo que está lá, né, no estado de Utah e já está indo na semana que vem para a Califórnia. A gente está na reta final do programa. Eu queria agradecer muito as participações. Evandro Migotti, sempre muito inteligente, sempre uma mente brilhante, fazendo as suas colocações. O Evandro Migotti, que é cientista político, estudou ciências políticas nos Estados Unidos e traz informações muito precisas, porque o cuidado com o programa é passar para você informações importantes. Ô, Migotti, eu queria te agradecer muito, né? Sempre preciso, sempre aqui no programa. Vamos esperar que o Donald Trump aí possa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Na sua opinião, rapidamente falando, você acha que ele emplaca um segundo mandato? Boa tarde, Walter. Boa tarde ao pessoal de casa. Sempre é um prazer estar aqui. Fico muito grato pelas belas palavras. Com certeza um exagero da sua parte. E muito rapidamente falando, eu acho que ele emplaca. Não é o que eu quero, mas eu acho que ele emplaca. A força do incumbente é muito grande. Edilson Barbosa. Edilson, que é o presidente da Academia Nacional de Artes Plásticas. Edilson, vamos combinar com o Rafael. Parabéns, Rafael, pela música, para que ele venha ao programa mostrar essa música que é muito bacana. Mas parabéns também pelo seu trabalho. Eu tive o prazer de ir no ateliê do Edilson. É um lugar maravilhoso, onde cria os quadros. E onde ele mora, qualquer ponto da casa do Edilson, tem sempre uma tela dele que chama a atenção, que é fantástico isso aí, mas muito bacana. E pela tua criatividade, levar isso para o Brasil, que é importante, porque nos representando
em outros países, seja na Europa, seja nos Emirados Árabes, enfim, nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Parabéns e mandando um abraço à sua esposa, que é uma oncologista muito conceituada aqui, que é a doutora Irene, né? Helena, desculpa, doutora Helena, muito obrigado. E convida a doutora Helena para vir aqui no programa. Ela é muito ocupada, uma agência, mas que possa participar, né, com a gente. Obrigado. Eu agradeço aí a oportunidade e deixo o meu abraço a todos e a você, né, pela gentileza, e um bom final de semana a todos. Pois é, a gente está na reta final do programa, agradecendo a nossa equipe de trabalho, o Silvano Alves está aqui no estúdio, o Adriano Aranda, ao Victor Imese, está lá no comando dos imigrantes em outros países, a supervisão do Marco Guedes. É isso aí, gente. A gente sempre fazendo esse programa, trazendo para você as informações extremamente importantes. Eu encerro esse programa, não deu tempo da gente mostrar, mas Paris realmente está recuperando aí, que teve esse incêndio, a gente mostrando aí as imagens, 3 pessoas que morreram e 27 pessoas feridas. Foi num hotel, e esse hotel tem restaurante, tem sauna, e até agora eles não souberam o que aconteceu. Você está vendo as imagens, aconteceu esse incêndio, foi uma correria danada, e infelizmente 3 pessoas perderam a vida, 2 ficaram carbonizadas, e foi assim um incêndio de grandes proporções lá em Paris. Eles estão já foi controlado aí a ação dos bombeiros, mostrando o que aconteceu. É isso aí, gente. A gente não tem mais tempo. Obrigado aí pela audiência. Um abraço à minha querida irmã nos Estados Unidos, Anice. Beijo para você, força, muita luz. E a gente volta na próxima semana. Amanhã tem reprise com o Mundo Afora. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.